paz do Senhor, meus irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 5, que será ministrada no dia 1º de maio, a realidade da grande tribulação. Texto áureo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Verdade aplicada, nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar, também livrará o seu povo da ira divina que virá. Objetivos da lição: mostrar a importância das 70 semanas no Apocalipse. Ressaltar o papel de Israel no quadro profético. E o terceiro objetivo: revelar o cuidado de Cristo com a sua noiva. Textos de referência: Daniel capítulo 9, versículo 24, 25 e 26. Amém? Vamos agora aqui já entrar em o nosso primeiro tópico, as 70 semanas de Daniel. Meus irmãos, o comentarista alega que o estudo, esse estudo das 70 semanas de Daniel, ele é um estudo fundamental para que eu e você venhamos entender o livro do Apocalipse, ok? Principalmente no que tange a grande tribulação. Então, é de fundamental importância o estudo das 70 semanas de Daniel. Então, segundo o comentarista, ele diz que quando você faz um estudo comparativo acerca das profecias com outro livro, você não fica limitado só em um livro, ou seja, você não vai ficar limitado só no Apocalipse, certo? E isso vai fazer o quê? Isso te ajuda a entender melhor os acontecimentos escatológicos entre Israel e a igreja, ok? Então, depois nós continuamos sobre essa questão. Vamos aqui para 1.1. Daniel clama pela restauração de seu povo. Daniel ele vai orar, Daniel ele vai clamar pela restauração do seu povo. Em Daniel, no capítulo 9 e o versículo 2, ele entende, ou seja, ele examina a profecia de Jeremias e entende que o cativeiro do povo de Israel duraria 70 anos, conforme está registrado em Jeremias, no capítulo 25 e o versículo 11. Nós entendemos também que Daniel, ele era um homem, um jovem, ainda jovem, voltado à oração. E por ser uma pessoa de oração, ele resolve interceder pelo seu povo, conforme ele mesmo registra no capítulo 9 e versículo 3. Então, qual era o desejo de Daniel? O desejo de Daniel era que Deus perdoasse o seu povo, que a cidade de Jerusalém ela viesse ser restaurada e o templo viesse ser reedificado. E dentro dessa oração ele pedia para que Deus trouxesse o seu povo de volta para a sua pátria. Então, Daniel, na sua longa oração, na sua oração extensa, ele permanece orando até a hora do sacrifício. Que hora seria essa? Essa hora do sacrifício seria até as 3 horas da tarde. Mas só que até este período, ele orando, a resposta chega a ele por intermédio do anjo Gabriel. Gabriel é o embaixador da corte celestial. Ele veio voando rapidamente em direção a Daniel e, conforme está registrado
em Daniel no capítulo 9 e versículo 22, o anjo Gabriel fala, né? Ele falou e ele instruiu a Daniel sobre os acontecimentos futuros, sobre o que ia acontecer. Então, esses acontecimentos futuros diz respeito ao pedido de Daniel na longa oração dele ao seu Deus. Ele fez pedido sobre o povo de Israel, para Deus trazer o povo, para Deus restaurar a cidade, para Deus edificar o templo. Daniel, ele foi atendido desde o primeiro dia, ou seja, desde o momento que ele aplica o coração, que ele inclina o coração dele a Deus, o Senhor já tinha atendido a Daniel. E você sabe muito bem dessa história. Deus ouviu Daniel desde o seu primeiro pedido, desde o seu primeiro dia que inclinou o seu coração a ele. Então, diante disso, é importante, irmãos, nós voltarmos a Deus em oração e não desistir, mas nós perseverarmos, porque Deus, ele responde uma pessoa com um coração quebrantado, um coração contrito em sua presença. Deus, ele responde. 1.2 vai nos dizer assim: 70 semanas profética. 70 semanas profética. Bom, o comentarista fala algo bem interessante na nossa lição. Ele diz que o livro do Apocalipse não é uma ilha. Bom, continuidade daquele assunto que eu estava falando para você. Ou seja, não podemos ficar isolado no livro de Apocalipse, só estudando o livro de Apocalipse. Isso vai dificultar o entendimento, né, o seu entendimento em relação às revelações que está naquele livro. Mas você tem que estudar Daniel, Zacarias, Ezequiel, Jeremias, etc. Por exemplo, quando a gente estuda Daniel, né, quando a gente faz um estudo, uma comparação de Apocalipse com Daniel, quando nós estamos estudando esse livro, nos deparamos com o capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27, que vai nos mostrar Deus revelando a Daniel as 70 semanas, né? E que nessa revelação estava envolvido acontecimento com Israel e com o mundo. E no Apocalipse a gente também vê acontecimentos futuros, né? Então é importante entender essas questões das 70 semanas de Daniel. Então, o que seria isso, 70 semanas de Daniel? Na linguagem dos hebreus, em lugar de semana, eles usavam a palavra Shabua, que esta palavra Shabua, em hebraico, significa literalmente um 7, ok? Literalmente um 7. Então, logo se entende que esse 7 pode ser, né, ou pode ter o sentido de um 7 de dias, como também um 7 de anos. Então, neste caso aqui dessas 70 semanas, o 7 tem um sentido profético de 7 anos e não de 7 dias. Então, logo entenderemos que as 70 semanas são 7 grupos de 7 anos, ou seja, você pega 70 vezes 7, que dá 490 anos, ok? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele também falou sobre esta profecia de Daniel.
analise depois Mateus capítulo 24 e o versículo 15, você vai ver Jesus Cristo falando. Então, a grande profecia das 70 semanas não estava relacionado somente ao povo, mas também à restauração da cidade, certo? Porque a cidade estava em uma grande ruína, conforme está registrado no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 3. O saudoso pastor Severino Pedro, ele diz que existem 6 acontecimentos marcantes que deveria acontecer no decorrer das 70 semanas escatológicas. Bom, é lógico que não vai dar para a gente explicar todas elas, porque o vídeo ia ficar muito longo, mas vamos estar de uma forma resumida citando elas aqui para você, esses acontecimentos. Então, qual seria o primeiro acontecimento? O primeiro acontecimento seria extinguir a transgressão. O segundo acontecimento seria dar fim aos pecados. O terceiro acontecimento, expiar a iniquidade. O quarto acontecimento, trazer a justiça eterna. O quinto acontecimento, selar a visão e a profecia. O sexto acontecimento, ungir o Santo dos Santos. Esses seriam os 6 acontecimentos dentro dessas 70 semanas de Daniel. 1.3, a última semana e a grande tribulação, né? Bom, o livro de Daniel, ele é considerado pelos estudiosos, né, pelos pesquisadores, pelos escavadores, por esses homens que se debruçam, que queimam a pestana, como o Apocalipse do Antigo Testamento. Observe que Daniel capítulo 9, versículo 27, corresponde a Apocalipse capítulo 4, versículo 1 em diante. Então, diante dessa grande realidade, o professor ele nos auxilia, né? O comentarista aqui, o professor William, ele alega que Deus revelou a Daniel, assim também como Deus revelou a João sobre a grande tribulação, né? Sobre este período de grande sofrimento. Então, logo nós vamos entender que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse se completam com essas revelações tão poderosas dadas a esses servos de Deus, a esses homens tementes, a esses homens santos, né, que guardaram a fé. Agora vamos aqui para o segundo tópico, as 70 semanas e Israel. Bom, você lembra que no 1.1, né, nós comentamos que Daniel era um homem voltado à oração, falamos isso, e ele decide interceder pelo povo. E também nós falamos que Daniel, ele permanece ali naquela oração até a hora do sacrifício, que seria aí às 3 horas da tarde. Daí Deus envia a resposta para ele por intermédio do seu embaixador, né? Por intermédio do anjo Gabriel. Então, dentro dessa resposta que Deus dá para Daniel, Deus falou por intermédio do anjo a Daniel sobre a restauração de Israel, né? E o anjo ainda vai falar algo extraordinário. O anjo mostra coisas futura da nação
até que chegue o reino teocrático do Messias, ou seja, o reino milenar, né? Onde Cristo vai estabelecer um reinado aqui nessa terra de 1000 anos. Agora, o que seria esse reino teocrático? O reino teocrático está ligado ao governo divino. Vou dar aqui um exemplo. Quando Cristo reinar aqui na terra por 1000 anos, esse reino será um reino teocrático, ok? Então, observe bem. O professor William, ele alega que esta profecia das 70 semanas de Daniel, elas se dividem em 3 partes. E só os pequeninos teve o privilégio de receber essa revelação, conforme registra o evangelista Mateus no capítulo 11 e o versículo 25. 2.1 7 semanas, restauração, né? 7 semanas, restauração. Bom, para entendermos esse código, é preciso nós lermos Daniel capítulo 9, versículo 25. Observe que o texto vai falar desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. 7 semanas, né, que seria aí 49 anos. E 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas com muita dificuldade, né? Em tempos angustiosos. Bom, como foi falado, né? Entende que as 70 semanas do capítulo em foco que nós estamos falando, traz aí, né, 3 divisões principais. E a última semana está dividida em 2 períodos de 3 anos e meio cada um. Então, dentro dessa primeira divisão, desse primeiro período, Gabriel, ele fala para Daniel, né? Olha, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, ok? Então veja bem, é justamente aqui que está o ponto de partida para a contagem das 70 semanas. É justamente aqui que está o ponto de partida para essa contagem. Então, mais uma vez, eu recorro ao escrito do saudoso pastor Severino Pedro, que ele fala de 2 ordens no tempo ali do cativeiro. Ou seja, ele diz, né, que há 2 ordens. A primeira ordem foi promulgada por Ciro, rei dos persas, e a segunda foi por Artaxerxes, que está registrada, essa segunda está registrada em Esdras, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Então, esta ordem não foi para restaurar ou para edificar Jerusalém, mas para edificar o templo. Ou seja, a ordem de Ciro foi para edificar o templo, certo? Porém, a ordem referida por Gabriel não é a ordem de Ciro, e sim a ordem de Artaxerxes, que promulgou a ordem no dia 14 do mês de Nissan, que é abril, do ano 445 antes de Cristo, né? Então, essa data
né, foi para a reedificação da cidade santa, conforme vai registrar Neemias no capítulo 2 em diante. Então, esse episódio, segundo o calendário profético das 70 semanas, né, durou 7 semanas, ou seja, a construção levou 49 anos pelo calendário humano. Como é que nós fazemos isso? Você pega 7 e multiplica por 7, que vai dar 49 anos. Bom, agora vamos aqui para 2.2, 62 semanas, vinda a sessão do Messias, né? A segunda parte da profecia mostra 62 semanas, ok? Logo entendemos que o primeiro período, que começou no ano 445 a.C., terminou em 396 a.C., né, ou 397. Então, a partir daí se inicia um período que cobriria aí um lapso de tempo, vamos dizer assim, de 434 anos, dando aí a sequência ao primeiro, que foi de 49 anos, certo? Então, para ficar mais compreensível para você entender, o segundo período, certo? O segundo período, que é o das 62 semanas, está ligado ao primeiro, que juntos aí vão somar 483. Ou seja, 49 mais 434 é igual a 483 anos. Irmãos, dentro desse período profético de 69 semanas, que são os 483 anos, um fato notável deveria acontecer. Que fato notável foi esse que deveria acontecer? O nascimento do Messias, que é o príncipe, certo? E depois da morte do Messias é que viria o terceiro período, ou seja, uma semana, né? Restando aí uma semana. Então, nesse tempo, as ruas e as tranqueiras, elas seriam reedificadas, ok? Porém, o que é que diz a profecia? Porém, em tempos angustiosos. E esses tempos angustiosos, esses tempos sombrios, né, marcam as atrocidades sofridas por Israel debaixo do poder dos monarcas seleucidas e do domínio romano, ok? Então, justamente nesse tempo que a cidade de Jerusalém ela é destruída, o templo derribado. Isso aí se dá por volta do ano 70 depois de Cristo. Então, meus queridos, como esse assunto ele é um pouco meio que complexo, deixa eu dar uma recapitulada aqui para você entender, para você não ficar com dúvida, né? Para você entender melhor. Bom, vamos voltar de novo aqui, às 70 semanas de Daniel. Então, as 70 semanas de Daniel, né, elas estão divididas nos versículos 25 e 26 em 3 períodos. Então, vamos pegar o primeiro período, certo? Quando começou esse primeiro período? Bom, o primeiro período começou no reinado do rei Artaxerxes, no mês de Nissan, que é abril, em 445 a.C., que foi a data em que saiu a ordem. Para que essa ordem? Para restaurar e para edificar Jerusalém, certo? Então, o primeiro período
ele durou 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, né? Então, esse foi o período em que a cidade e os muros de Jerusalém foram edificados. Então, levou aí 49 anos, conforme registra a profecia de Daniel no capítulo 9 e versículo 25. Agora vamos para o segundo período. O segundo período, certo? O segundo período são justamente as 62 semanas, ou seja, 434 anos. Essa semana é até ser tirado o Messias, conforme o versículo 26. Então foram exatamente 483 anos, isto é, 49 anos do primeiro período e mais 434 anos do segundo período, desde a saída da palavra para a restauração, né? Desde a saída da ordem para a restauração. Isso até a crucificação de Cristo no mês de Nissan, abril. Então, o terceiro período dessas 70 semanas de Daniel, o terceiro período é o tempo que resta para completar os 490 anos, ou seja, as 70 semanas de Daniel. Esse tempo é que resta para completar os 490 anos, esse tempo que resta para completar os 490 anos, foi interrompido após a morte de Cristo e o nascimento da igreja. Então, sendo assim, a última semana que restava para cumprir, né, toda a profecia, vamos dizer assim que ela foi empurrada para o futuro, né? Ela é empurrada para o futuro. Então, essa última semana, que no caso são 7 anos, que ainda não se cumpriu, ok? É chamada de tempos dos gentios, ou período da igreja. Dá para entender aí, irmão? Então, é um pouco complexo, mas dá para entender. Eu acredito que ficou até um pouco mais claro agora, né? Vamos agora para 2.3. A última semana. Como já vimos, né? Esse intervalo de tempo, ele se iniciou com a morte de Cristo e com o início da igreja, ok? Então, a ideia é que a profecia das 70 semanas de Daniel foi dirigida ao povo de Israel e não à igreja, conforme o próprio Daniel registra no capítulo 9, versículo 24, certo? Então, com o arrebatamento da igreja, Deus, o que é que Deus vai fazer? Deus vai voltar a tratar com Israel, certo? E é aí que a 69 semana se ligará a 70 semana. E isso só acontecerá quando a igreja for arrebatada, ok? Então, as 69 semanas das 70 semanas de Daniel terminou no dia 10 de Nissan, abril, segunda-feira, quando Jesus ele entra em Jerusalém, na sua entrada triunfal, certo? Montado em um jumentinho, ele chora sobre a cidade. Isso está registrado em Lucas capítulo 19, versículo 41. Então, irmãos, essa última semana, a qualquer momento, ela poderá se iniciar. Essa última semana da profecia de Daniel. A qualquer momento ela pode se iniciar.
porque a qualquer momento terminará o tempo dos gentios. Qualquer momento a igreja pode ser arrebatada, certo? Porque isso vai acontecer com o arrebatamento da igreja. E logo vai se iniciar o que, irmãos? Vai se iniciar a grande tribulação, né? A grande tribulação que visará especialmente a nação, o povo de Israel, conforme registra Daniel no capítulo 9, versículo 27. Então, nesse momento, o anticristo ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que no caso é a 70ª semana, a última semana da profecia. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta no templo. Certamente os judeus, eles recusarão adorar o anticristo, e será nesse momento que o anticristo desencadeará uma terrível perseguição contra eles. Então, sobre essa situação, o que é que Jesus falou? Jesus disse, para que nenhuma carne, se ele não abreviasse, se ele não aumentasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Ele fala isso, Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 22, ok? Vamos agora para o terceiro tópico. As 70 semanas e a igreja. Esse terceiro tópico aqui, ele também é muito importante. Por quê? Veja bem, o comentarista aqui, ele vai falar, o comentarista William, ele alega que com o fim da segunda parte da profecia das 70 semanas, se inicia aí o intervalo profético entre as 69 semanas e a 70ª, a última semana, vem esse intervalo. Então, ele diz que, ele fala que esse intervalo já dura aí cerca de 2000 anos, E esse é o tempo da igreja de Cristo, esse é o tempo que a igreja de Cristo está na terra. Daniel, segundo o comentarista fala que Daniel não teve o privilégio em detalhes acerca desse período, porém já ao apóstolo Paulo foi concedido, esse privilégio, o Espírito Santo lhe revelou e ele registra isso em Romanos capítulo 11 e o versículo 25. Vamos aqui agora para o 3.1. Se você estiver gostando do conteúdo, deixe seu like, tá ok? A igreja não é alvo das 70 semanas. Bom, a igreja, ela não será alvo das 70 semanas. O professor William, o comentarista William, ele alega que as 70 semanas de Daniel é um tratamento de Deus com Israel, como a gente já falou. Mas por que eu estou repetindo? Porque, irmão, eu estou aqui preso à lição, eu estou dando conteúdo dentro da lição, entendeu? E com toda a cidade, com toda a cidade de Jerusalém, não com a igreja de Cristo. Isso daí você recorre lá de novo em Daniel, capítulo 9, versículo 24, tá ok? Também o professor William, ele alega que a igreja nessa época, ela não existia, não existia igreja nesse período. A igreja passa a surgir na história com o fim das 69 semanas de Daniel, que foi justamente aí marcada pela morte do Messias e consequentemente a sua ressurreição, certo? Conforme aí está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 26, ok? Também algo importante aqui que o comentarista ele vai falar, ele acrescenta que a prioridade
do cristão nesse tempo da igreja, né? Esse tempo que estamos vivendo, é ser cheio do Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito Santo para quê? Para ser testemunha de Jesus, conforme o Dr. Lucas registrou no capítulo 1, versículo 6 ao 8. Ok? 3.2. A igreja não é alvo da ira divina, né? A igreja não é alvo da grande tribulação, meus irmãos. A gente vem falando sobre isso aqui, né? A igreja do Senhor, ela não passará pela grande tribulação. Muitas pessoas não entendem esse aspecto, mas o diabo tem arrebatado algumas verdades. Então, a grande tribulação será um período, irmão, de muito sofrimento. E esse sofrimento não é em um local específico. Esse sofrimento ocorrerá no mundo inteiro, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Leia aí, certo? Então, veja bem, a gente já falou, então, esse período de grande tribulação, né, eu torno a frisar aqui, ele será especificamente para Israel. A razão disso é que nas Escrituras nós vamos encontrar o profeta Jeremias falando no capítulo 30, versículo 7, de tribulação de Jacó. Então, ela ganhou esse nome de grande porque nunca houve, irmão. Nunca houve, certo? Nunca houve e nunca haverá outra igual a ela, conforme está registrado em Mateus capítulo 24, versículo 21 e Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Ok? Então, a grande tribulação é conhecida na Bíblia, ela é conhecida na Bíblia Sagrada como a ira ou a cólera de Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 7. Ou como a hora do seu juízo, Apocalipse 14, versículo 7. Ou como a indignação do Senhor, Isaías capítulo 34, versículo 2. E como também ela é conhecida como dia de trevas, de tristeza, dia de nuvens e de densa trevas, conforme registrou Sofonias no capítulo 1, versículo 14 ao 18. Então, como será essa grande tribulação, né? Como será isso aí? Bom, a grande tribulação, como já falamos, será no mundo inteiro. Não acontecerá em um local isolado, né? Como em época passada, mas no mundo inteiro. A pessoa pode dizer assim, aí a pandemia não foi no mundo inteiro, mas não se compara com a grande tribulação, meus queridos. No mundo sempre houve cataclismo, sempre houve catástrofe, sempre houve epidemias, sempre houve devastações de diversas naturezas e vários tipos de sofrimento, ok? Mas sempre em lugares ali específicos, né? E localizado. Porém, a grande tribulação será no mundo todo. A pandemia foi no mundo todo, mas não se compara com esse sofrimento da grande tribulação. A grande tribulação, né? Ela trará um terror tão grande que a humanidade nunca imaginou que um dia tal coisa poderia acontecer. Então, assim, muitas pessoas ficam dizendo assim, mas e a pandemia? Não foi no mundo todo? Nós já estamos vivendo numa época de grande tribulação. Não, de jeito nenhum, certo? Por exemplo, quando será a grande tribulação, na sua concepção? Quando será isso? Bom, de acordo com o conceito pré-tribulacionista e com a Bíblia Sagrada, a grande tribulação, ela começará logo após o arrebatamento da igreja, né? Quando a igreja for arrebatada, aí vai se iniciar também um governo do anticristo. Então, esse ensinamento, ele coaduna com o ensinamento do pré-milenismo dispensacionalista, né? Dispensacionalista, quase que eu não falo esse nome. Então, veja bem, os pós-tribulacionistas, o que é que eles falam, o que é que eles alegam?
eles dizem que a igreja sempre passou por tribulação. E a grande tribulação será apenas uma intensificação nos últimos dias, né? Uma grande intensificação nos últimos dias desses sofrimentos que ela tem enfrentado, que ela tem passado, né? É simplesmente isso. A grande tribulação é a intensificação, segundo o conceito pós-tribulacionista. Bom, eu respeito os nossos irmãos pós-tribulacionistas, né? Porque não é a divergência que vai nos tirar, nos atrapalhar de ir para o céu. Respeito, mas eu sou defensor da linha pré-tribulacionista, ok? Respeito o seu posicionamento como um pós-tribulacionista, como um pós-tribulacionista. Agora, qual tempo que durará a grande tribulação? Quanto tempo durará a grande tribulação? Bom, o tempo de duração da grande tribulação, na concepção pré-tribulacionista, será de 7 anos, que nós temos aí 3 anos e meio de uma falsa paz, né? E 3 anos e meio de uma grande aflição. Não é que os outros não sejam. Agora, de onde virá essa grande tribulação? Bom, dentro das nossas pesquisas, a grande tribulação virá de 2 fontes. Até eu comentei isso ontem no canal EBD Mestre. A primeira fonte é a de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 16, capítulo 8, versículo 1 ao 13 e capítulo 9, versículo 1 ao 21. E a segunda fonte é do diabo, que está registrada em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 17. Então, nesse tempo, a humanidade vai estar dividida em 2 grupos, porque só haverá 2 religiões, ou melhor, 2 religiões na Terra, né? Então, nós temos aí o primeiro grupo, os adoradores da besta, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 18, os adoradores da besta, aqueles que aceitaram o selo, aqueles que ofereceram adoração à besta. E nós temos o segundo grupo, que é os adoradores do grande Deus. Essas pessoas são as pessoas que vão servir a Deus nesse tempo angustiante, nesse tempo de grande perseguição, e vão perseverar até o fim e dar sua vida, né? E daí serão salvos. Então essas pessoas vão recusar aceitar o selo, aceitar a marca da besta. Então, haverá pregação na grande tribulação, né? Como nos dias de hoje? Bom, existe uma diferença, mas haverá sim pregação. Na grande tribulação, os anjos vão pregar o evangelho, né? Alguns estudiosos dizem que os anjos vão pregar o evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 12. Também as 2 testemunhas vão pregar. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E os 144 mil selados, 144 mil judeus. Apocalipse capítulo 7, versículo 3 ao 8. Ok? Vamos aqui agora para 3.3, a igreja e o seu tempo. Jesus ele não revelou datas específicas sobre em qual tempo ele restauraria Israel. Então, diante dessa pergunta, né, que foi feita pelos seus discípulos, ele responde que não pertencia a ele saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu, conforme registra aí o Dr. Lucas no capítulo 1, versículo 7. Né? Não pertencia a eles, não cabia a eles. Mas a ordem de Jesus foi para que eles ficassem em Jerusalém, ou seja, não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? Nós temos esse registro em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, só depois que eles fossem revestidos de poder, era que eles podiam ser testemunhas, né? Eles eram revestidos de poder, aí assim eles seriam testemunha de Jesus em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas só depois do revestimento. Então muitas pessoas hoje querem ser testemunha, querem pregar,
sem ter esse poder, sem ter esse revestimento. Então, primeiro tem que ter o revestimento, para depois testemunhar. Isso é algo muito importante, né? Muitas pessoas não estão nem dando crédito mais ao batismo com o Espírito Santo, mas é algo muito importante, viu, meu irmão? Se você não está buscando o batismo com o Espírito Santo, se você não tem esse desejo, comece a pedir a Deus para Deus dar esse desejo a você, para você buscar o batismo com o Espírito Santo, para ser revestido e suportar as aflições que vêm sobre a igreja no dia a dia, tá bom? Deus abençoe sua vida. É um detalhe importante aqui, que eu disse que a maioria dos estudiosos fala que os anjos estavam pregando o evangelho eterno, né? Aí a pessoa diz assim, mas por que o evangelho eterno? Eterno porque o evangelho é imutável, entendeu? O evangelho não muda. Meus queridos, Deus abençoe, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.